de março de 2004, ele me chama e me liberta na hora de todas as tranqueiras que eu era, na hora. 2 anos e meio depois, nesse intervalo, 2 anos e meio depois, eu separo. Deus cria uma situação, Deus une o Ocidente com o Oriente, Ele me dá a minha esposa para mim, e eu vivia na roda gigante, amados irmãos, lá em cima. O que eu quero dizer? Um bom emprego, um bom carro, um financeiro bom, mas a roda gigante, ela desce. De lá de cima, eu tive que descer. E quando desce, aí você se torna ruim. As primeiras amizades que diziam que me amavam da parentela, é a primeira a te apontar, é a primeira a te julgar, é a primeira a te confrontar. Mas quando Deus, Ele nos concede, amados irmãos, eu já vi algumas situações que Deus Ele não revela e Deus não intervém no relacionamento. Eu sinceramente, é o seguinte, Deus ele mostra quem é e quem não é. Bíblia, amados irmãos, se nós pedimos, confiando e crendo, Deus ele nos concede segundo o seu querer, a sua vontade. Foi Deus que me deu a minha mulher. E eu falei, eu nunca pedi, na minha oração, eu nunca pedi. Para que Deus... Só que eu recebi uma promessa que o Senhor estaria me restituindo. Mas a gente não tem que ter sabedoria também, não é restituir eu voltando. Não. Tem muitas vezes que Deus ele dá livramento. Que sabe do chamado. E Deus, eu falei, Senhor, se porventura o Senhor quiser me restituir meu casamento, no sentido de levantar uma serva, eu só peço uma coisa, que primeiro, ela ama os meus filhos. Segundo, ame ao Senhor. E por último, ela me ama. Mas tem que ser o trio. Não adianta ela me amar os meus filhos e não amar o Senhor. Não serve. Não adianta ela amar os meus filhos, amar o Senhor e mais ou menos ficar comigo. Não, tem que ser o trio. Deus ele consegue o desejo do seu coração, porque Ele sabe o ideal. E nesse tempo de novo convertido, eu só pedia poder. E eu era crente 30 horas, igual o banco que está hoje. Crente 30 horas. Onde tinha culto estava lá, onde tinha vigília estava lá, aonde que tinha, era. E eu saía buscando, porque quando eu voltava para minha casa, eu saí de casa, eu voltei para casa dos meus pais, eu fiquei no quarto, mas quando eu ficava o dia inteiro na igreja, mas quando eu voltava para o meu aposento, eu queria me matar. Eu queria morrer, porque a situação que se gerou pela cultura me oprimia. E diz o Senhor que a partir de hoje você não será mais oprimida. Alabadaia cega. Receba libertação hoje em nome de Jesus. Você tem a opressão de se sentir inferiorizada, diz o Senhor. Ele muda o seu quadro hoje. Você crê? Amém. Aí eu só queria, eu buscava, batismo do Espírito Santo, buscava. No segundo ano, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, numa vigília de avivamento. Eu só pedia poder. Só que conhecedor, ele vai dizer que Ele é o único que sonda e esquadrinha no nosso coração. Ele que sabe. Eu poderia pedir, só que eu tinha o quê? Eu tinha um ego, eu tinha uma arrogância. Imagina um baixinho, arrogante, que ele não tirou esse negócio, pegar ali, ele me dando poder, eu ia humilhar o povo. Eu ia dizer que eu sou, era eu, não era ele. Eu ia ser o que muitos já foram. É só aqui na minha igreja que tem cura, tem libertação. Não. Aonde tem Jesus,
milagre acontece. Se o mesmo fogo, se o mesmo Deus que manda fogo do céu aqui, Ele é o mesmo fogo que vai cair lá, vai cair lá, vai cair lá, porque Ele é onipresente. E onipotente. Alabadaia Sérvia. O Senhor me deu, eu vivia 30 horas. E eu pedia. Ele me deu? Não me deu. Sabe o que eu precisava? Eu precisava de uma companhia que me amasse e amasse os meus filhos. Foi isso que o Senhor me deu. Ele sabe melhor para nós. Ele sabe melhor para nós. Alamanda. O salmista, ele declara nesse Salmo 27, ele vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei medo? Porque Deus proporcionou a ele situações que só Deus poderia livrá-lo, e o livrou contra o urso, contra o leão. Aí quando ele continua narrando ali, eu senti ver os inimigos que me livram daqui. Quando Deus rejeitou Saul, ele mandou o profeta Samuel até a casa de Jessé, que chegou lá. É por isso que eu falo, o primeiro pacto não é aquele, porque o nosso olhar, sabe o que nos faz retardar nossa bênção? É no olhar. É no olhar. Olhou, é esse aí. É esse amigo que é chato, da hora. Aí diz o Senhor: não é no primeiro olhar, é nas atitudes, é nas consequências. Porque se vocês sabiam, lidar de ovelha é o pior emprego. Mexer com ovelha, porque dá trabalho. Mas quando Deus ele tem um chamado em nossas vidas, Deus ele faz aí no literal. Se creres, se falarem para aquela montanha, sai daí e vai para o outro lado, ao olhar é humanamente impossível, mas para Deus nada é impossível. Como a criança, como Davi poderia matar o leão, o rei da selva, um urso, mas Davi confiava no Deus de Israel. O nosso problema é que é normal, nós somos seres humanos. Ao mesmo tempo que nós estamos lá, com a azeite transbordando, ao mesmo tempo nós estamos com a vazia, o vaso, nós somos um vaso de barro trincado por onde? Por dentro, ele começa a minar, é igual a infiltração. Você não vê, mas começa a ficar ali, úmido. A rachadura por fora você vê. Agora, quando a rachadura ela é interna, nós não vemos. Alabadaia Sérvia. Eu vejo Deus fazendo um rebuliço de famílias aqui para abençoar. Alabadaia Sérvia. E a grande bênção foi que Deus sabia quem estava visitando Davi lá no pasto. Os filhos de Jessé estavam tudo em volta da mesa, tudo homazarrão, bonitão, lá na posição de guerreiro, e eles eram guerreiros mesmo. Pode ser guerreiro, mas ele estava guerreando uma guerra que não era do Senhor. Era soberbo, era postura, eu faço, e Deus revela hoje. Você pode ter diploma, você pode ter um bom cargo, mas se eu não estiver no meio, isso não serve para nada. Alamandaraia Sérvia. E a Bíblia ainda relata que Davi era o menor da casa do seu pai. Nós podemos ser o menor mesmo, porque é do menor que ele coloca lá no alto para dizer: ao olhar o humano é impossível, mas para mim nada é impossível.
eu recebo uma grande vitória com essa palavra. E